Graça e paz, meus queridos irmãos. Muito bom dia a todos, aos que estão acompanhando a transmissão deste culto nesta manhã, mais uma vez. Hoje nós estamos tendo uma manhã bastante chuvosa, refrescante, depois de dias tão quentes. Eu estava ali cantando, né, e comigo mesmo pensando que chuvas de bênção, elas têm vindo sobre a nossa vida, não é mesmo? Sobre a vida da nossa casa, de cada um de nós, e como é uma alegria nós estarmos juntos nesta manhã. Você que não pode estar aqui e está nos acompanhando, tudo isso é bênção, é uma forma de Deus mostrar a sua graça, a sua bondade para com cada um de nós. Então, vamos perceber a cada dia mais o quanto Deus tem abençoado a nossa família. Não obstante as lutas que todos nós vivemos, vamos enxergar as bênçãos abundantes de Deus, caindo como chuva sobre a nossa vida. Meus irmãos, hoje é o nosso primeiro culto missionário do ano. Último domingo de janeiro, quarto domingo, nosso culto missionário. Eu gostaria de fazer um culto diferente. Nós nos dedicarmos um tempo maior para orarmos pela obra missionária. Eu trouxe nesta manhã alguns... Dá para projetar aqui na frente, por favor, Stephanie e Daniel? Eu trouxe nesta manhã alguns slides que eu quero compartilhar com os irmãos, e esses slides eles vão nos guiar a não apenas termos algumas informações verdadeiras daquilo que está acontecendo, mas nos guiar também a um tempo de oração. Nós vamos ter irmãos que virão aqui à frente orar, nós estaremos orando aí onde os irmãos estão mesmo, né? Faz tempo que nós, unidos assim do jeito que estamos, não investimos o tempo em oração, então nós vamos fazer isso nesta manhã. Há poucos dias atrás, o Portas Abertas trouxe algumas informações muito importantes acerca da igreja perseguida, os cristãos perseguidos. Os nossos irmãos estão informados sobre a perseguição que existe aos cristãos no mundo. Mas por incrível que pareça, meus irmãos, existem muitos cristãos que não sabem o que está acontecendo lá fora com a nossa família na fé. Existem muitos pastores que estão desligados com respeito a isso, né? E também por isso a igreja não conhece a gravidade daquilo que acontece lá fora. Às vezes alguns cristãos chegam até ao absurdo de dizer o seguinte: mas o que eu tenho a ver com isso? Eles estão vivendo isso lá e eles que passem por aquilo com a graça de Deus, mas o que eu tenho a ver com isso? Meus irmãos, nós somos um só. Nós pertencemos à família na fé. Os nossos irmãos que estão lá na Ásia, eles falam uma outra língua, vivem dentro de uma cultura diferente, mas aqueles que receberam o Salvador vão morar conosco no céu. Eles proclamam lá o mesmo Salvador que nós aqui. Então, nós somos uma família, então nós precisamos, sobretudo, nos unir a eles em oração, né? O Portas Abertas, eu sei que alguns irmãos já ouviram falar, não é uma agência missionária. A agência missionária são aqueles órgãos que recrutam missionários para enviarem ao mundo. O Portas Abertas é uma organização religiosa que nasceu há mais de 60 anos, quando um irmão conhecido como irmão André, decidiu contrabandear Bíblias para aqueles países que eram chamados faziam parte da cortina de ferro. Então isso há pouco mais de 60 anos atrás, começou por aí. O Portas Abertas, como uma organização religiosa, é um braço de socorro, é um braço de ajuda visando apoiar os cristãos que são
perseguidos pela fé em Cristo Jesus, né? Quando nós falamos, por exemplo, em perseguição, meus irmãos, essa perseguição ela não é algo que há pouco tempo surgiu. Nós vamos lá para as páginas da Bíblia e nós percebemos que a Bíblia fala da intensa perseguição que a igreja primitiva já vivia. Se você for olhar também até mesmo dados históricos, em 64 depois de Cristo, lá em Roma, iniciou a primeira investida de perseguição aos cristãos com o imperador Nero, quando ele mesmo incendiou Roma. E para acelerar então a perseguição aos cristãos, ele acusou os cristãos de terem incendiado Roma. E de lá para cá, isso vem se intensificando de uma forma muito intensa nesses países que os irmãos estão vendo projetados aqui. Irmãos, este retângulo aí que vocês estão vendo, que pega lá o continente africano, uma parte da Europa, Oriente Médio e uma grande parte da Ásia, é conhecido como a Janela 1040. A Janela 1040 foi criado para mostrar para nós onde existe o maior nível de perseguição aos cristãos. Por que Janela 1040? 10 graus de longitude e 40 graus de latitude, ou seja, a latitude corresponde os riscos maiores ali, né? na horizontal, e a longitude são os 10 graus ali que estão na vertical, mostrando ali nesse retângulo onde existe o maior número de pessoas que correm o risco de morte todos os dias por causa da sua fé. Então, os maiores números, né, de prisões, de condenações e de morte e de todo tipo de atrocidade que você pensa, está neste retângulo sendo mostrado aí através da Janela 1040. Veja só que é uma porção grande da África, quase a metade da África e uma grande porção ali da Ásia, abrangendo mais ou menos 4 bilhões de pessoas. É muita gente. Toda essa parte aí da Janela 1040, abrangendo aí o Oriente Médio, Ásia e África, são os países islâmicos, são os muçulmanos na sua grande maioria, aqueles que têm como o seu Deus Alá e seguem o seu livro sagrado, o Alcorão. Então, nesses lugares é inadmissível alguém ter outra religião. Se você vai num país muçulmano, por exemplo, não adianta dizer para eles que aquela criança que nasceu tem liberdade de no futuro escolher aquilo que vai seguir. Eles já nascem sendo doutrinados no islamismo. Então, a qualquer momento, alguém que demonstra qualquer tipo de fé, ele já é perseguido de dentro da sua própria casa, né? Até mesmo a própria família dá um jeito de acuá-lo, de pressioná-lo, e se aquela pessoa não cede, a própria família denuncia as autoridades, que vai agora então persegui-lo, pode ser preso e até mesmo morto pelo seu próprio povo, simplesmente porque decidiu ter a sua fé em Cristo Jesus. São por estes povos que nós vamos orar hoje. São cristãos que estão espalhados aí por toda essa região. Tem alguns outros slides aqui para o nosso conhecimento. Olha só, meus irmãos, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa da sua fé. 360 milhões, né? Ali naquela Janela 1040 são os maiores números desse número de 360 milhões, né? Aí, olha só,
Isso significa que um em cada 7 no mundo. Então, 360 milhões de cristãos perseguidos, então isso dá uma proporção de 1 em cada 7 no mundo perseguidos. 1 em cada 5 na África. Então, cada 5 pessoas na África, 1 é perseguido por causa da sua fé. 2 em cada 5 na Ásia, que é aquele continente que estava em amarelo, que nós vimos agora há pouco ali. E 1 em cada 15 na América Latina. Então, veja só que existe perseguição hoje e violência registrada praticamente no mundo inteiro. Violência registrada contra os cristãos em 2001. Existe um irmão que é secretário-geral do Portas Abertas, ele se chama Marco Cruz, e ele disse que em 2021 a perseguição no mundo atingiu o seu ápice. O maior nível de perseguição aconteceu em 2021. A pandemia, ela veio como que para acentuar ainda mais essa questão de perseguição. Se alguém pensou, por exemplo, que a pandemia iria frear isso, parece que fez com que as emoções, os nervos ficassem ainda mais à flor da pele. E os cristãos, eles foram mais coagidos por causa da sua fé. Aqui, olha só. Acho que... Isso, olha só. 5.898 cristãos foram mortos por motivos relacionados à fé. Ou seja, você não pode ter uma outra fé. Então, a partir do momento que eles são identificados e eles não proclamam que vão voltar à sua antiga religião, eles são mortos. Então, quase 6.000 cristãos, dentro daquela faixa que nós vimos ali da janela 1040, foram mortos. Olha um outro dado. 5.110 igrejas e outros edifícios cristãos foram atacados. 6.175 cristãos foram detidos sem julgamento, presos e condenados. Por quê? Porque você está seguindo a Cristo, porque você está proclamando uma outra fé. 3.829 cristãos foram sequestrados, e na grande maioria desses sequestros acabam tornando-os em morte. Então, de todas as formas, hoje, os nossos irmãos, os cristãos, estão sendo perseguidos. A perseguição aos cristãos está se intensificando, mas você pode permanecer sendo... Gostaria de ler um verso aqui, em Hebreus 13, versículo 3. Veja só o que diz aí. Hebreus. Irmãos, algumas cartas do Novo Testamento foram escritas em um momento onde a perseguição estava sendo intensa. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas quando estava preso. Reconhece-se que hoje, pelo menos, Paulo tenha escrito 4 cartas na prisão, e preso exatamente por ser aquilo que ele era e por proclamar o evangelho que ele proclamava, de Jesus, né? E alguns escritores, assim como Pedro, por exemplo, e aquele que escreveu a sua carta aos Hebreus, escreveram em um tempo onde a perseguição era ferrenha sobre os cristãos. E aqui, no capítulo 13, verso 3, ele diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos
com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então, o nosso dever é nos lembrar dos encarcerados, não no sentido só de saber que os encarcerados existem, mas de poder interceder por eles, procurando sentir a dor que eles sentem, sabendo que eles estão sofrendo maus tratos. Aí, algumas vezes vem à nossa mente, mas por que Deus permite todas estas coisas acontecerem? Meus irmãos, como as páginas da Bíblia nos mostram, a realidade hoje da perseguição em outros lugares tem evidenciado que quanto mais os cristãos são perseguidos, mais as pessoas estão conhecendo o Evangelho. Por exemplo, hoje na Coreia do Norte, estima-se que existem 400 mil cristãos. Durante 20 anos, a Coreia do Norte foi o primeiro país no ranking daquele que mais perseguia os cristãos. Esse ano a Coreia do Norte saiu. Mas lá, sendo um país extremamente fechado, existe uma estimativa de que a metade da população de São José existe lá como cristãos. E desses 400 mil, mais ou menos 70 mil cristãos estão trabalhando em campos de trabalho forçado. Então, eles trabalham quebrando pedra, eles trabalham com pesos presos aos seus pés, e eles passam a noite em lugares como jaulas, onde eles mal podem se mexer, onde eles mal podem se movimentar. A qualquer momento, se algum deles renunciarem à sua fé, eles podem ser libertos daquele campo. Mas muitos estão se sujeitando a isso porque descobriram vida em Jesus. Descobriram algo que eles nunca tiveram antes. Então eles preferem quebrar pedra, eles preferem estar com peso nos seus pés e dormir do jeito que dormem, serem privados de liberdade porque encontraram hoje libertação em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso, quando a gente percebe o quanto que as pessoas, elas se submetem a viver debaixo de uma ditadura tão grande e do jeito que elas vivem por causa de Cristo, né? Isso nos faz até olhar para a nossa própria vida mesmo. Puxa, né? Eles estão evidenciando o seu zelo por Cristo, o seu temor, muito mais do que eu. Nós não aguentamos pequenas coisas, né? Se o vizinho nos persegue, a gente já fica bravo. Se o irmão do lado já vem falando da nossa fé, a gente já quer brigar com o irmão. E, puxa vida, e eles estão passando por tudo isso. E é uma grande lição para nós. Agora, meu irmão, olha só que interessante aqui. Foi divulgado, então, o ranking dos 50 países mais perseguidos. Perceba que a região colorida lá é a da janela 1040, a metade do continente africano e uma grande parte da Ásia. Olha só, esses são os países. O Afeganistão sempre esteve dentre os 50 países mais perseguidos, o Afeganistão. Mas ele nunca atingiu o primeiro lugar. Esse ano de 2021, ele tirou até a Coreia do lugar. Os irmãos sabem por quê o Afeganistão está em primeiro lugar? Passa alguma coisa na sua mente do porquê ele tirou a Coreia do primeiro lugar? É algo que nós vimos há poucos meses na TV. Alguém se lembra? Diga, Eduardo. Isso. Em agosto de 2021, o Talibã assumiu novamente o Afeganistão. A história desse Talibã é interessante, né? O Talibã foi uma organização que nasceu em 1994. A priori, foi uma organização que nasceu para estimular a paz, porque era um tempo de guerra. Então começaram muito bem.
Só que eles começaram a trazer leis muito rígidas que oprimiam aquele povo. Então, começaram em 1994, em 2001 eles saíram fora. E agora eles voltaram e tomaram conta do Afeganistão. E aí, a partir de agosto, então, houve aquela correria dos afegãos para o aeroporto. Crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres de meia idade, idosos, todos querendo embarcar em avião para saírem do Afeganistão, porque eles não suportam a pressão do Talibã. Então o Talibã agora colocou um ritmo de vida totalmente dificultoso. E a questão dos cristãos agora se intensificou ainda mais. Até mesmo por questão de segurança, não se divulga quantos cristãos existem no Afeganistão, mas aqueles que estão lá estão escondidos, né? Não se divulga o número de missionários que ainda existem no Afeganistão, mas eles estão lá escondidos, porque se houver qualquer relato de que aquele homem, aquela mulher ou a família cristã, eles são mortos, né? Não há chance nem deles se retratarem, eles são mortos, para que outras pessoas vejam que eles não devem mudar de fé. Oi? Exatamente. Cortar qualquer tipo de comunicação. Então é algo que realmente veio para dificultar ainda mais a situação dos afegãos e dos cristãos que estão lá. Então, olha lá, pela primeira vez o Afeganistão é o número 1 na lista mundial da perseguição, exatamente porque o Talibã tomou conta lá, né? Opa, muito sensível isso aqui, viu? Agora, por que nós devemos orar pelos afegãos? A violência contra os cristãos aumentou após a tomada do Talibã. É o que nós falamos agora. Deixar o Islã é absolutamente proibido. Então não tem conversa, não tem diálogo, não pode e pronto. Qualquer pessoa que desobedece, então, ela é duramente punida. Os cristãos descobertos enfrentam a morte certa. Como nós dissemos aqui, não há nem oportunidade. Você quer desistir da fé? Não. Você é cristão? Não. Então vai ser morto. Crianças, idosos, seja quem for. Muitos foram mortos desde a tomada do Talibã em agosto de 2021. Mulheres e meninas são particularmente vulneráveis e muitas estão escondidas com medo de sequestro, casamento forçado ou morte. Então, assim, a mulher que se converteu, né, ou até mesmo a criança, a adolescente convertida, é muitas vezes obrigado a casar forçosamente com um muçulmano, porque ela agora vai ter que se submeter ao seu marido. Então é aquela ideia de você forçar dessa forma alguém a deixar a sua fé. E em outros casos mais extremos, né, a morte. Então, veja que a situação lá, ela tem ficado cada vez mais complicado e nós vamos então ter um tempo de oração pelos afegãos, pelos cristãos perseguidos e pelos missionários que lá estão. Por falha minha, exatamente, né, porque eu sou um miserável pecador, eu esqueci de colocar aqui um slide falando sobre os principais motivos de oração pelos afegãos. Mas existem 3. O primeiro ore pelo fim da violência e para que Deus dê sabedoria aos líderes e a todos os envolvidos nas negociações de paz. Então, a atitude de negociar a paz existe, mas nem sempre é algo certo que vai acontecer. Então, aquela tensão todos os dias, a vida de tensão sobre o regime do Talibã é algo extremo. Então, ore para que nenhum outro civil seja ferido ou morto em ataques do
Talibã. Então você vive dentro daquele regime onde cada dia é uma situação dificultosa, né? Mortes acontecendo, destruições na cidade e uma perseguição muito ativa. Interceda pelos que passam fome, a fome é intensa. Peça a provisão divina de Deus para homens, mulheres e crianças que estão à margem da guerra. Peça que os milagres do Senhor sejam reais e que eles tenham acesso ao alimento físico e espiritual, ainda que sejam às escondidas. Apresente a Deus os deslocados. Muitas famílias estão em campos de refugiados porque precisaram fugir em busca de um local seguro. Que Deus lhes conceda proteção, sabedoria, abrigo e provisão nesse momento delicado. Eu gostaria de 3 irmãos, rapidamente aqui à frente, cada um vai ter o seu microfone e vai orar por um desses motivos. Alguém para representar a juventude, a sala dos adultos. Quem pode vir aqui? Rápido. Isso. Alguém aí da sala dos jovens? Podem vir? Pode vir. Outro irmão, uma irmã. Quem pode vir? Uma irmã. E alguém da sala dos jovens? Rapidamente. Pronto, Gabriel está aqui. Célia. Ok. Quero pedir então ao Penuel que ore pelo fim da violência, para que Deus dê sabedoria aos líderes e todos os envolvidos nas negociações de paz. Gabriel, interceda por aqueles que passam fome, pela provisão divina para homens e mulheres e crianças que estão à margem da guerra. A gente vê algumas cenas de crianças de 3 anos de idade, sujas, né? Algumas quase seminuas, né? Com a mão na boca, descabelada e perdida, sem saber ao certo o que está acontecendo. Então a gente olha muitas vezes para os nossos filhos, né? Eles são tão cuidados, têm o seu quarto, são bem alimentados, têm tudo aquilo que eles precisam, e aí você vê as crianças nesse estado, isso corta o coração, sabe? É algo deprimente, é uma realidade que não é virtual, né? Ela acontece, nós estamos muito longe, mas nós temos tudo a ver com eles, então vamos orar. E a Célia vai orar apresentando a Deus os deslocados, muitas famílias que estão em campos de refugiado, porque precisam fugir para um local seguro. Nós vamos orar, os irmãos que estão em casa acompanharão neste momento a oração dos nossos irmãos, ligados com aqueles que estão sofrendo. Vamos orar? Pai, como nós estamos contentes nessa manhã, Senhor Deus, por essa chuva que cai, Senhor Deus, nós estamos na Tua casa, Senhor Deus, com essa liberdade que nós temos de proclamar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, Senhor Deus. Ó Pai, que muitas vezes nós estamos inertes, Senhor Deus, muitas vezes parados, vendo a grande colheita que está para ser feita, Senhor Deus, e muitas vezes, Senhor Deus, nós somos aquele filho, Senhor Deus, que é insensato, que está parado, Senhor Deus, inerte, Senhor Deus, e não fazendo aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos, Senhor Deus. Ó Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, o Senhor vem estar tocando em nossas vidas, Senhor Deus, para que nós possamos borbulhar o Teu Santo Espírito em nossos corações, esse desejo ávido, Senhor Deus, de estarmos à frente da batalha, Senhor Deus, proclamando o Teu Evangelho, Senhor Deus, ainda mesmo num país de tanta liberdade, Senhor Deus, muitas vezes nós temos sido acovardados, Senhor Deus. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor misericórdia, Senhor Deus, e perdão, Senhor Deus, pela nossa inércia. Ó Pai, agora olhando para esses países, Senhor Deus, que estão sendo perseguidos, Senhor Deus, tantos países, era a Coreia do Norte, Senhor Deus, ainda há grandes perseguições ali, Senhor Deus, igrejas, Senhor Deus, estão sendo submetidas, Senhor Deus, a tirar o Senhor como Deus triuno e sendo colocado ali, Senhor Deus, a imagem de uma pessoa, de um homem, Senhor Deus, um líder que quer ser exaltado, Senhor Deus. Pai, nós sabemos que no final dos tempos o anticristo vai vir, Senhor Deus, mas muitos anticristos já estão aqui, Senhor Deus, homens carnais, homens mortais, que estão querendo ser semideuses, Senhor Deus. Ó Pai, tem misericórdia dessas pessoas, desses povos, Senhor Deus, que estão enfrentando perseguição nesse momento, Senhor Deus. Agora, nesse momento, nós queremos clamar em especial para Afeganistão, Senhor Deus. Ó Pai, esteja ali abençoando aquela liderança, Senhor Deus, que ainda está
escondida, Senhor Deus, tem uns remanescentes ali, Senhor Deus, que são teus filhos, que estão te buscando, estão clamando ao Senhor, que estão até escondidos nesse momento de dor, Senhor Deus, de perseguição. Esteja trabalhando na vida desses nossos irmãos, porque eles estão intercedendo também ao Senhor para o livramento. E nós que estamos aqui fora, Senhor Deus, nós possamos estar olhando, Senhor Deus, com dor no coração, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, bombardeando o Senhor, bombardeando os céus com as nossas orações, os nossos pedidos, Senhor Deus, para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, Senhor Deus. O Senhor esteja guardando esses nossos irmãos, ó Pai, que em momento algum, Senhor Deus, eles possam até morrer, mas não venham negar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Ó Pai, guarde esses nossos irmãos, protejam eles, Senhor Deus, os missionários que estão ali, Senhor Deus, as crianças, as mulheres, os jovens, Senhor Deus, os mais idosos, esteja guardando e protegendo. Sabemos que muitas vezes que a Tua igreja, Senhor Deus, lá quando o Senhor esteve aqui na terra, ela só cresceu com a perseguição, Senhor Deus. Porque as pessoas vão se acomodando como nós estamos acomodados, Senhor Deus. E muitas vezes nós ficamos nos nossos afazeres e esquecemos de fazer a Tua vontade. Ó Pai, então, esteja abençoando esses nossos irmãos, guardando, protegendo eles. Esteja liderando países também, Senhor Deus, liderança de países cristãos, os Estados Unidos e tantos outros que já ajudaram o Afeganistão, Senhor Deus, para que eles possam se unir, Senhor Deus, e ajudar, Senhor Deus, a contra-atacar, Senhor Deus, esses muçulmanos, Senhor Deus, essas pessoas que estão ali querendo impor a sua fé, Senhor Deus, a qualquer preço, Senhor Deus. Ó Pai, sabemos que nós temos liberdade e dá liberdade também, Senhor Deus, um país democrático para eles também. E também nos livra, Senhor Deus, também não é só eles também, nós também aqui no nosso país, com tanta democracia, com tanta liberdade, sabemos, Senhor Deus, que tem um governo querendo entrar, Senhor Deus, e destruir também o cristianismo, já destituíram, Senhor Deus, os símbolos cristãos em muitos lugares, Senhor Deus, onde que estavam, Senhor Deus, na justiça mesmo, e tantos outros lugares foram tirados o símbolo da cruz, Senhor Deus, porque incomodava pessoas, Senhor Deus. Sabemos que o Teu Evangelho, sabemos que a palavra da cruz, para aqueles que se perdem, é loucura. Então, para essas pessoas, Senhor Deus, a cruz é loucura, o Teu Evangelho é loucura, Senhor Deus. Então, clamamos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar mais loucura para o Teu amor, para o Teu Evangelho, para a Tua cruz. Nos abençoe, nos proteja, nos guarde e abençoe esses países e ajuda eles. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai, continuando aqui diante de Ti, com os meus irmãos, queremos interceder, Pai, por aquelas vidas que estão ali, ó Pai, sem alimento, sem abrigo, sem nenhum recurso, ó Pai, para alimentar o seu físico e também o seu espiritual, Senhor Deus. Ó Pai, a nossa vontade é que esses irmãos continuem saudáveis, ó Pai, continuem com forças para levar o Teu nome adiante, para cumprir a Tua missão, ó Pai, e para que eles também consigam, Senhor Deus, com a ajuda do Senhor, a resgatar almas para Ti. Ó Pai, então, coloque mais amor em nossas vidas também, em nossos corações, para que a gente consiga se dispor, Senhor Deus, tanto de oração, tanto de também enviar recursos, ó Pai. Continue ajudando a gente a ter esse ânimo, Senhor Deus, esse amor no coração. E também te pedimos, Pai, para que tudo isso, de alguma forma, Pai, chegue até eles, seja recurso, seja comida, Senhor Deus, seja um ânimo, seja uma oração também, ali um conforto no coração deles. A nossa vontade, Pai, é que essas coisas cheguem até eles, Senhor Deus, e eles consigam se restabelecer, continuar com saúde, continuar bem, Senhor Deus, para que a Tua obra continue, Senhor Deus. Mas pedimos, Senhor Deus, acima de tudo, que o Senhor faça a Sua vontade sobre a vida deles. É isso que é o nosso desejo, isso que pedimos a Ti, em nome de Jesus, amém. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos livremente aqui na Tua casa, podendo Te adorar, podendo espelhar e espalhar a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem. Obrigado porque aqui nós temos liberdade de falar do Teu amor, do Teu Evangelho e da Tua salvação. Mas agora, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti essas pessoas que estão refugiadas, essas pessoas que estão presas, essas pessoas que estão sendo impedidas de falar da Tua palavra e muitas vezes até de viver a Tua palavra livremente, ó Deus. Cuida dessas vidas, cuida, Senhor, desses países que têm sofrido perseguição por causa da Tua palavra. Mas nós cremos em Ti, um Deus que tem poder no céu e na terra, que tem a salvação nas Tuas mãos, que pode fazer tudo por essas pessoas, ó Deus, e tem levantado homens e mulheres com coragem. Eu sei que essa coragem vem de Ti.
eu peço ao Senhor, que é Deus do impossível, que o Senhor venha a ajudar essas pessoas, ó Deus, e que o Senhor possa fortalecer cada dia, ajudando elas na saúde e com tudo aquilo que elas precisam para poder falar da Tua palavra, Senhor, ainda que seja escondido. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem propósito, tem plano, Senhor, para esses países e tem planos aqui para a nossa igreja. Amém. Ajude-nos, Senhor, a ter amor pelas almas, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a viver cada dia mais em comunhão contigo, para que os objetivos que o Senhor tem dentro da Tua palavra, e como o Senhor tem poder, o Senhor nos ajude e nos abençoe para poder fazer todas as Tuas coisas, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui reunida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de pedir a Stephanie, colocar novamente, Stephanie, os países mais perseguidos. Enquanto isso, os irmãos que quiserem ser voluntários virem aqui à frente, mais 3 irmãos, nós vamos ter um tempo de oração. Enquanto já colocou, puxa, que rapidez, Stephanie, muito bom. Irmãos, rapidamente, você pode ir lá no Instagram, e você digitar lá, Portas Abertas. Aí então vai sair a página deles lá, e tem um ícone que você clica, está escrito assim, seguir, para você começar a seguir o Portas Abertas, porque todas as vezes que você entrar no Instagram, você vai ter lá informações sobre os cristãos perseguidos, sobre o desenvolvimento do Evangelho, a chegada do Evangelho em diversas partes do mundo, e ali você vai encontrar motivos para orar pelos cristãos perseguidos e pelos países que estão sendo perseguidos. A Vanessa me lembrou aqui agora que lá eles disponibilizaram, na verdade, um e-book. Eu vi como e-book, que você baixa, e são 30 dias de oração pelo Afeganistão. Então, cada dia você vai orar por um motivo. Eu acho que os 30 dias estão relacionados a janeiro agora, mas não tem problema, porque os motivos continuam o mesmo. Então, você pode, todos os dias, ver lá qual o motivo. No seu momento de oração, você já menciona aquele motivo pela igreja afegã, tá bom? Pelo povo afegão. Então, baixe lá, é muito importante que você esteja informado para você saber o que está acontecendo e transformar isso em oração. Queria te chamar a atenção, dá uma olhada aqui em cima, olha só o número 30, o 30 aí no ranking é a Colômbia. Nós muitas vezes falamos lá da África, de países da Ásia que estão a muitos quilômetros daqui, mas a Colômbia está relativamente próxima de nós, né? Então ela entra aí no ranking. Olha o número 37, que é Cuba. Cuba, que vive já há muito tempo uma situação muito dificultosa. Alguns acham que é muito gostoso viver lá. Não é bom por diversas coisas e ainda relacionado à perseguição. Olha o número 43, no ranking aí, é o México, então América Central, então relativamente muito próxima de nós. Então eu gostaria que nós estivéssemos agora orando por esses 3 países, a Colômbia, Cuba e também o México. Alguém gostaria? Renato, pode vir, por favor. Agora, enquanto o Renato vem, dá uma olhada no número 10 do ranking, é a Índia. Eu gostaria que um irmão ou uma irmã pudesse também orar pela Índia. A Índia é um local onde o pastor Silas, que já esteve aqui na nossa igreja, tem trabalhado para alcançar pessoas. E lá, diante de pobreza e diante de dificuldade, irmãos, o evangelho tem crescido. Ele tem pedido orações pelo seu trabalho e pelas almas. As igrejas estão crescendo. Da forma deles, dentro daquilo que eles conhecem como cultura, eles cultuam a Deus. E na forma que eles cultuam, Deus está recebendo. Como os africanos, né? Quando nós assistimos um culto africano, é tão diferente do nosso, né? Mesmo porque lá o culto deles dura 5 horas.
E lá no culto deles, o louvor se transforma em dança, né? É mais ou menos assim, aquela coisa toda, né? Eu nem sei direito, mas eles lá, às vezes, quando nós, puxa, mas não faço, faz parte da cultura deles. O africano é mais ou menos assim, ouviu uma nota, ele já começa, né? Faz parte deles, Deus recebe o culto deles. Eles estão dentro da cultura, o coração deles é para Jesus, aqueles que foram verdadeiramente alcançados pelo Evangelho, né? Então, lá na Índia também é assim, eles têm a forma deles diferente de cultuar, mas eles receberam o Evangelho, então eles estão cientes da salvação em Jesus. O pastor Silas está trabalhando lá, nessa semana, eu não sei nem se o Penuel recebeu, a Dina mandou uma mensagem dizendo que ela está para voltar para a Índia. Ela falou assim, pastor, olha, eu estou quase comprando a passagem, e quando eu comprar a passagem eu vou ir na igreja. Eu falei assim, que ótimo, vai ser bem recebida. Ela falou assim, eu vou, né? Então, tomara que ela consiga vir mesmo, né? Se acontecer algum imprevisto, às vezes não dá tempo, mas tomara que ela venha mesmo, né? E ela está voltando para a Índia. Então, nós temos 2 missionários que a igreja conhece e que estão fazendo obra lá. Então, eu gostaria de uma irmã que pudesse vir aqui à frente para Márcia, para orar pela Índia e pelos irmãos que estão lá pregando o Evangelho e também até pela Dina, que está para voltar para lá. Vamos ter esses 2 momentos de oração? Senhor Jesus, mais uma vez em Tua presença, Pai, me coloco diante de Ti agora, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que se encontram, meu Deus, na Colômbia, em Cuba e também no México, Senhor Deus. Pai, oramos em especial por esses países hoje, Senhor Deus, porque eles aparecem aqui, Senhor Deus, neste ranking, como os que mais perseguem os cristãos. Oro, Senhor Deus, a Ti, te pedindo para que o Senhor renove, Senhor Deus, a fé, renove o vigor, Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Deus, sustente, Senhor Deus, com a Tua poderosa mão esses irmãos. Senhor Deus, são irmãos que estão ali em países, meu Deus, com culturas muito próximas à nossa, Senhor Deus, brasileira. Países latinos, países que compartilham conosco, Senhor Deus, muitos do nosso jeito, do jeito de se expressar, da língua. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos abençoando, meu Deus, e nos dando, Senhor Deus, entendimento sobre como podemos ajudar mais, Senhor Deus. Como podemos, Senhor Deus, contribuir, Senhor Deus, para que aqueles países, Senhor Deus, saiam desse ranking, meu Deus. Nos ajude, Senhor Deus, e ilumine, Senhor Deus, as nossas mentes, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, com que o nosso desejo, Senhor Deus, nosso anseio seja termos, Senhor Deus, todos esses países, Senhor Deus, fora desse ranking, meu Deus. E nos ajude, Senhor Deus, a contribuir, Senhor Deus, com a Tua obra, Senhor Deus. Seja em oração, seja em recurso financeiro e seja em ir, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus. Nos fortaleça, Senhor Deus, para que consigamos atingir, Senhor Deus, esse objetivo e Te honrar e Te glorificar com as nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, digno de toda a honra e de toda a glória, agradeço a Ti, ó Deus, em estar aqui, ó Pai, junto com os nossos irmãos, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre esses países, ó Deus, que têm estado nesta lista, ó Pai, de perseguições, ó Deus. Muitos cristãos, ó Pai, pessoas que se dedicam, que se colocam diante do Senhor para Te servir, para Te honrar, são perseguidas, ó Pai. E temos aqui um país, a Índia, ó Deus, que também já por muito tempo, ó Pai, é um país que é intolerante à Tua palavra, Senhor. É um país que persegue aqueles que buscam a Tua palavra, que se declara servo do Senhor, ó Pai. Então, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, por essas vidas que lá estão, Pai. Por essas vidas, ó Deus, que têm se colocado diante do Senhor, reconhecendo ao Senhor como o único e Salvador de suas vidas, ó Deus. Ó Pai, pedimos que o Senhor dê a cada uma delas, ó Pai, força, que o poder do Espírito Santo, ó Deus, esteja agindo ali, dando forças, orientando essas pessoas, para que elas venham se fortalecer, ó Pai, no poder da Tua palavra, ó Deus. Para que elas venham, ó Deus, diante das perseguições, diante das torturas, ó Pai, que elas venham ter o Espírito Santo, ó Deus,
como uma anestesia em suas vidas, ó Pai, em seus corpos, ó Deus, porque eles sofrem muitos, ó Pai. Muitas famílias, ó Deus, são dizimadas, ó Pai, porque declaram amor ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, ser com cada um deles, ó Pai, nesses momentos. Muitas crianças, ó Deus, muitas meninas, ó Pai, nesse país são tomadas por pessoas maldosas, mulheres, ó Deus, têm seus maridos mortos, ó Pai. Pessoas ali, ó Deus, que muitas vezes não têm a quem recorrer, ó Pai. Estão escondidas, estão perdidas muitas vezes, ó Pai, precisando de um socorro, ó Deus. Então nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja ali, ó Deus, fortalecendo a essas pessoas, ó Pai. Assim como o Senhor fortaleceu o apóstolo Paulo, também quando perseguido, ó Deus, mas ele não desanimou. Ele ainda animava os irmãos ali, ó Pai. Então que essas pessoas também, ó Deus, possam sentir, ó Pai, o poder do Espírito Santo em suas vidas, ó Deus. Também clamamos, ó Pai, pela vida dos missionários que lá estão, ó Pai. Muitos deles nós não conhecemos, mas sabemos que tem pessoas sérias que estão ali lutando, ó Pai, levando a Tua palavra. Eles não deixam que a tortura, a perseguição desanime eles, porque eles têm o poder do Espírito Santo em suas vidas, eles se apegam na Tua palavra, ó Pai. Então nós clamamos, ó Deus, que o Senhor seja com esses missionários, ó Pai. Fortaleça-os, ó Pai. Dê a eles ânimo, força. Eles também precisam de saúde, ó Pai. Eles também precisam do financeiro, ó Deus. Que o Senhor também, ó Pai, estejam levantando, Senhor, pessoas, ó Pai, que queiram estar participando de missões com ofertas, orações. Nós não podemos ir, nós não podemos estar lá com eles, mas nós podemos estar aqui em oração, ó Pai, fazendo missões em oração, ó Deus, fazendo missões com ofertas, ó Pai. Também clamamos, ó Deus, pela vida da Diná, pela vida do pastor Silas, que tem estado lá incansavelmente, ó Pai, levando a Tua palavra, Deus, o pastor Silas, com sua família, com aquelas pessoas que estão com eles lá, Pai. Sê com eles, ó Deus, abra caminho, abra portas, ó Pai, até mesmo, ó Deus, dentro ali das leis governamentais daquele país, ó Deus, que pessoas ali, ó Pai, possam abrir os seus olhos, ó Pai, possam abrir os olhos da alma, ó Deus, para que eles possam perceber que só Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, ó Pai, nos livrar do pecado eterno, ó Deus. Que pessoas ali, ó Deus, dentro das leis, ó Pai, possam ter seus corações quebrantados, ó Pai. Também, ó Deus, ser com a Diná, que está para voltar para a Índia, ó Deus. Ajuda ela, Senhor, na compra dessa passagem, ó Pai. Coloca pessoas ali naquele caminho, no caminho da Diná, Pai, que possa estar ajudando ela, ó Deus, a estar voltando para a Índia, fazer missões ali junto com aquelas meninas, com aquelas mulheres, ó Pai. E que nós, ó Deus, possamos estar também, ó Pai, com os nossos corações quebrantados, ó Deus. Pois missões, ó Pai, é um mandamento do Senhor, ó Pai. Então que o Senhor esteja quebrantando os nossos corações e que nós possamos estar mais seriamente olhando para essa área, ó Pai. Pois é um desejo do coração do Senhor, ó Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor Deus. Amém. Não existe nenhum verso na Bíblia onde Deus proteja, livrar os seus filhos da perseguição. Pelo contrário, existe promessas àqueles que são perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, dentro de toda essa perseguição, de sequestro e até mesmo de morte, que é algo horrendo quando nós nos lembramos disso, Deus tem um propósito. Deus sabe como trabalhar. E é exatamente isso que os cristãos perseguidos entendem. Eles estão sempre pedindo as nossas orações, mas eles nunca pedem para que nós oremos, para que Deus tire a perseguição.
Eles não pedem isso. O que eles pedem é: orem para que em meio a esta perseguição nós continuemos firmes, testemunhando do Evangelho. Então, é exatamente sobre isso. Eles conhecem, eles sabem que Deus tem um propósito em toda perseguição, naquilo que eles estão vivendo na pele. E eles oram para que eles se mantenham firmes no seu testemunho, ainda que tenham que ser derramado sangue. Eles sabem para onde eles vão, né? E que o Evangelho, então, possa chegar aos corações. Eu gostaria de mais uma pessoa orando nesse momento, agora pela Coreia do Norte. Não é porque ela saiu do primeiro lugar, né, que nós vamos deixar de orar. Ali a questão ainda é tensa e é intensa, e isso já há mais de 20 anos. Então, quem gostaria de orar pelos coreanos? Por favor, irmão Paulo, pode vir aqui e orar pela Coreia do Norte. Nós vamos orar por esse povo. Pode deixar ainda aí essa lista de países, que daqui a pouquinho nós vamos encerrar olhando para ela. Vamos orar? Em nome de Jesus, ó Pai, nós chegamos até a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, Senhor, esse livre acesso que nós temos. Assim como Jesus intercede por nós do lado do Senhor, nós queremos também estar intercedendo pela Coreia do Norte, ó Pai. Queremos Te pedir por esse país, ó Deus, que eu não conheço. Muitos não conhecem, Pai. É um país fechado, que o Senhor tanto conhece. E clamamos, ó Pai, porque sabemos que existem filhos do Senhor sofrendo neste país, ó Deus. É um país que, creio eu, que ninguém gostaria de estar visitando, ó Deus. Porque é um país fechado, ó Deus. É um país que oprime as pessoas. Um país que matam aqueles, ó Deus, que querem buscar a Tua presença, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor dê força para esses nossos irmãos que ali estão, que ali vivem, Senhor. Eu não sei como eles estão neste momento, ó Deus, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, Senhor. O Senhor, de alguma forma, quer ensinar para nós, ó Deus, alguma coisa que nós ainda não sabemos, ó Pai, mas nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente os nossos irmãos ali, ó Deus, e trabalhe na nossa vida, Senhor, para que nós também possamos ver que nós também passamos, ó Pai, por perseguição. A Tua palavra diz que todos aqueles que querem viver piedosamente na vontade do Senhor, ó Deus, todos aqueles que querem cumprir os Teus mandamentos, ó Deus, eles serão perseguidos. De alguma forma, nós também somos perseguidos, ó Pai. Às vezes nós não estamos sendo mortos, ó Deus. Não estamos presos, Senhor, numa jaula, mas estamos presos, Senhor, por algumas perseguições, ó Deus, que o inimigo tem colocado nas nossas vidas, e muitas vezes muitos estão deixando, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, Senhor. Estão, Senhor, negando ao Senhor. Estão deixando de pregar, Senhor, a Tua palavra, viver o Evangelho que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. Eu Te peço também, não só para aqueles que estão nessa janela, Senhor, nessas janelas, mas pedimos também para os países, ó Deus, que estão fora dessas, Senhor, que foram aqui mencionados, até mesmo pelo Brasil, Senhor. E o Senhor nos dê condições de enxergar, Senhor, aquilo que nós estamos sendo perseguidos, ó Deus, para que nós não venhamos, ó Pai, abaixar a guarda, Senhor, e negar ao Senhor através das nossas vidas. Que possamos ter força para lutar, Senhor. Buscar sempre no Senhor, ó Deus, toda a direção. E não cair nas tentações, ó Deus. Não negar, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor trouxe de maior valor para nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos valorizar isso, ó Deus. E poder caminhar, Senhor, seguindo o rumo que o Senhor tem traçado para nós seguirmos, pagando o preço que for, ó Deus. Nós possamos pegar cada dia a nossa cruz e carregar, Senhor. Sabemos que nós não temos força própria para isso, ó Deus, mas o Senhor é que nos sustenta.
Por isso, ó Deus, te peço, Senhor, pela Coreia, te peço para todos os países, tantos esses foram aqui mencionados, como aqueles que ainda não estão ali, Senhor, naquelas áreas, Senhor, nessas janelas. Mas sabemos que todos que querem realmente viver, Senhor, a vontade do Senhor, eles serão perseguidos, porque nós não somos daqui, eles perseguiram o nosso Mestre, e nós também não deixaremos de ser perseguidos. Muito obrigado, Pai, porque pela fé nós sabemos, ó Deus, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e queremos sempre caminhar na presença do Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai, instruído pela Tua palavra e guiado pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, trazer nós aqui, Senhor, para testemunhar do Teu santo e bendito nome, Pai. Sabemos, ó Pai, que nós estamos aqui para proclamar o Teu Evangelho. E cada vez, ó Pai, que nós nos desprendemos, ó Deus, para buscar a Tua presença, sabemos que o Senhor está olhando para nós, ó Deus. Está vendo, Senhor, que um pouco, mesmo que seja um pouquinho, alguma coisa, Senhor, nós estamos fazendo para o Senhor. E isso não porque nós estamos fazendo por nossa própria força, por nossa própria vontade, mas porque Tu está trabalhando na nossa vida, Pai. O Teu Santo Espírito nos leva, Senhor, a praticar as Tuas verdades. Então, Senhor, cada dia mais nos encha dele, Senhor, para que nós possamos alegrar o coração do Senhor através das nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos aqui em 25, 26 irmãos nesta manhã. E para encerrar esse nosso momento, eu gostaria de sugerir que onde você está agora, você escolha dessa lista aí 2 países para você orar. Seria gostoso se a gente pudesse ficar juntinho, né? Misturar os irmãos, mas nós não estamos podendo fazer essas coisas ainda. Então, cada um de nós vamos escolher aí. Você pode olhar para essa lista e você vai escolher dois países. Então, você vai orar pelos cristãos que lá estão, você vai orar pelos missionários que lá estão, ore pelo governo deste país, ore pela prosperidade espiritual desta nação que você escolher. 2 minutos nós vamos ter. No final de 2 minutos nós vamos encerrar cantando mais um hino. Podem escolher e aí nós vamos então orar por eles. Os irmãos de casa, eu não sei se vocês conseguem visualizar alguma coisa. Conseguem? A Stephanie está dizendo que vocês conseguem. Façam o mesmo, irmãos. Escolham aí 2 nações e orem conosco durante 2 minutos.
Amém. Vamos nos colocar em pé, meus queridos irmãos. Vamos encerrar cantando um hino neste momento. Os nossos irmãos que vão ajudar, por favor, venham à frente. Só está o Paulo aqui. Paulo, a Vanessa também está aqui para ajudar. Ótimo. Vamos colocar em pé. Vamos encerrar cantando este hino de convocação à igreja. Milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, crentes em Cristo, sempre avante andai, e na peleja unindo as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, por todo sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Obrigado, Senhor Deus, por nos fazer porta-vozes do Evangelho que salva, que cura, que liberta os miseráveis pecadores. Obrigado porque a Tua graça alcançou a nossa vida. A palavra do Senhor hoje mora em nosso coração. Ajuda-nos como Teu povo, como igreja que somos nesta terra, a levar a Tua palavra àqueles que estão ao nosso redor. Somos o Teu povo e somos missionários no dia a dia, cada dia onde estamos. Dá a cada um de nós este poder no Espírito, esta ousadia
para dizer que só Jesus Cristo salva e liberta o pecador. Ajuda-nos, ó Deus, a ir um pouco mais além das nossas palavras,